Olá, começa agora o programa Fala Mais e você já sabe, aqui o assunto é você e eu também. Sim, aqui nós falamos de pessoas, comportamento humano, habilidades emocionais, comportamentais, as famosas soft skills, para que você possa, obviamente, levar também para a sua vida um pouco de benefício a partir deste programa. Eu sou Guilherme Reginato e tenho sempre a honra de ter ao meu lado a minha esposa como host deste programa, co-criadora aqui do Fala Mais, Grazi Bonfante Reginato. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui na sua presença. Grazinha, e o tema do programa de hoje? O tema e o programa de hoje, meu amor, é um tema especial com um convidado maravilhoso. Diga. Você sabe quem é? Você sabe de quem eu estou falando? Quem? Guilherme Almeida Reginato, especialista em comunicação e oratória. E eu já quero, após essa apresentação, emendar uma pergunta já de cara. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Um prazer estar aqui, um prazer poder compartilhar esse conhecimento, essa habilidade que eu considero a mais valiosa da nossa geração, do nosso momento, atualidade, que é a habilidade de comunicação. Quem não olhar para esse universo e não se desenvolver, daqui a 5 anos, provavelmente vai se arrepender muito. Exatamente. E eu ouço muito você falar sobre autoridade. E eu gostaria de entender um pouquinho mais, e até para os nossos ouvintes, por que saber transmitir a autoridade é tão importante. Porque quando você se tornar capaz de transmitir autoridade, você vai adquirir 2 superpoderes. Quais são? Respeitabilidade e valor pessoal. Como assim? Nós, ao longo da nossa vida, em especial na infância, fomos educados a respeitar a autoridade. Isso começou lá atrás, na convivência entre pai e filho. O pai, uma figura de autoridade, necessariamente deve ser respeitada pelo filho. Inconscientemente, a gente traz isso para a nossa vida adulta. De maneira que quando a gente tem a percepção de autoridade em relação a outra pessoa, a gente tende a respeitá-la mais. A gente tem alguns símbolos, por exemplo, que podem ser citados aqui, como o jaleco de um médico. Nós já temos no inconsciente coletivo que o médico é uma figura de autoridade. Então, quando você vê alguém andando na rua com um jaleco, você inconscientemente tende a respeitar mais essa pessoa, porque você já tem uma percepção de autoridade formada sobre ela. Maravilha. E o segundo ponto, que é o valor pessoal, nós precisamos entender que quanto maior é a percepção de autoridade que a pessoa tem sobre você, maior é a percepção de valor que ela tem sobre você. Isto é, quanto mais a pessoa te vê como autoridade, mais disposta a pagar e pagar bem pelo teu produto ou serviço ela está. Isso significa lucratividade, dinheiro no teu bolso. Se você é alguém que é visto como autoridade, você tende a fechar mais negócios. Você pode aumentar a tua margem de lucro. E você pode ter uma vida financeira mais estável. Tudo por conta do ajuste da autoridade. E como alguém pode fazer para transmitir essa autoridade? Como é que essa pessoa ela pode desenvolver isso? Se ela se sente... Porque muitas pessoas às vezes têm um sentimento de inferioridade, a própria postura. Como é que ela faz para transmitir isso? Existem 3 formas de transmitir autoridade na prática. A primeira é a autoridade percebida, que é aquela que, através de alguns símbolos de autoridade, você consegue comunicar autoridade. Por exemplo, joias, roupas estruturadas, roupas formais, o seu carro, a sua casa, o seu emprego, a sua postura, são símbolos de autoridade. Então, quando você vê alguém na rua com um belo terno bem cortado, um bom relógio no pulso, uma barba bem feita, alinhado, saindo de um carro importado, você tende a presumir que esta pessoa é uma autoridade.
por conta dos símbolos que ela está comentando. Então você percebe uma autoridade nela por essa questão visual e simbólica. A segunda forma de transmitir autoridade é a autoridade transferida. Como é que é a autoridade transferida? E talvez essa seja a mais poderosa de todas. A autoridade transferida é aquela que uma pessoa que já tem autoridade constituída transfere a autoridade dela para você. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu me torne mentor de oratória do Donald Trump. Isso por si só já vai ser suficiente para me colocar numa posição de muita autoridade. Eu posso, inclusive, até mesmo dispensar as roupas de marca, posso dispensar as joias, os símbolos de autoridade, porque eu já tenho alguém que constituiu essa autoridade e está transferindo ela para mim. Maravilha. Tem um exemplo muito, muito didático para compartilhar, que é o caso do João Mena, que é um fotógrafo que está muito posicionado nas redes sociais, ele fala bastante sobre arquétipos, e ele cresceu muito depois que ele registrou o Bolsonaro. Ele foi o autor daquele retrato famoso que mostra o Bolsonaro sem camisa, com as marcas da facada. Por ter retratado o Bolsonaro, automaticamente o João Mena já se tornou uma referência da área. E, opa, peraí, se esse cara fotografou o então presidente do Brasil, ainda uma fotografia bastante emblemática, né, mostrando a facada, então é porque esse cara realmente é bom. Isso é a autoridade transferida. Você também pode usufruir da autoridade transferida com depoimentos. Então, quando você pega um depoimento de um cliente, por exemplo, seu, isso é a autoridade transferida. É o cliente pegando toda a autoridade dele e transferindo essa autoridade para você. Então, se você tem Te validando. Se você tem um cliente que é famoso, se você tem um cliente que é uma figura importante na cidade, que que tem muito sucesso, você pode usufruir dessa autoridade dessa pessoa para também exercer um ganho de autoridade pessoal. E a terceira forma é a autoridade comprovada. O que é a autoridade comprovada? É aquela que você comprova através de títulos, através de prêmios, através de conquistas. Um ator que ganhou o Oscar, ele é comprovadamente uma autoridade no assunto, porque ele ganhou o maior prêmio que existe nessa área. Um cientista que ganhou um prêmio Nobel, ou Nobel, como queiram, ele não precisa mais de autoridade transferida e nem de autoridade percebida. Ele já comprovou a autoridade dele de acordo com esse prêmio. Alguém que fez uma pós-graduação, um mestrado em Harvard, isso te confere autoridade, é uma autoridade comprovada. Então, atente-se a essas três formas. A autoridade percebida, que você pode transferir ou passar por símbolos, imagens, visual. A autoridade transferida, que é alguém transferindo a autoridade pessoal para você. E a autoridade comprovada, que é aquela que você tem títulos, conquistas, prêmios, diplomas e comprova a sua autoridade. Isso tudo que foi mencionado, a gente percebe que é algo como se fosse a primeira impressão. Claro que depois essa pessoa também precisa sustentar tudo isso, né? Você está dando dicas aqui de como ela pode demonstrar a partir daquilo que ela já é, certo? E qual é a melhor forma que ela pode fazer isso na prática? Pensa o seguinte, como é que uma empresa física aumenta a percepção de autoridade? Através da fachada da empresa, por exemplo. Através da vitrine. Dependendo da fachada, eu olho para a empresa e já tenho uma percepção de valor sobre ela, uma percepção de autoridade. E nós, enquanto indivíduos, podemos melhorar a percepção de autoridade, podemos trabalhar a nossa autoridade através das nossas redes sociais, através do nosso posicionamento digital. Porque a rede social nada mais é do que uma vitrine pessoal. Saber utilizá-la a seu favor, com as publicações certas, com os símbolos certos, utilizando os clientes para depoimentos a teu respeito, e você publica isso.
mostrando os títulos que você conquistou, os prêmios que você alcançou. Tudo isso vai trabalhando, vai aumentando a percepção de autoridade, porque você vai comunicando isso na rede social. Uma vez que você comunica, a pessoa recebe essa comunicação e tem essa percepção e te vê com mais respeitabilidade e com mais valor. E é engraçado como tem muitas pessoas que não utilizam o meio digital ainda para fazer essa comunicação. Eu, Grazi, por exemplo, sou uma delas. O que você falaria para essas pessoas? Isso se explica, psicologicamente falando, neurologicamente falando, numa palavra chamada recompensa. Todo ser humano busca recompensa nas suas ações. Tudo aquilo que você faz é para alcançar algum tipo de recompensa. Você vai na igreja para ter uma recompensa. E aqui eu não estou falando de recompensa financeira, estou falando de recompensa. Talvez uma recompensa espiritual, uma recompensa de conexão com o teu Deus. Você faz trabalho voluntário para adquirir uma recompensa. Talvez seja uma satisfação pessoal, talvez seja um status social. Tudo aquilo que você faz é buscando uma recompensa. E se você usa o digital, posta, publica e não vê retorno, não vê resultado, você acaba se frustrando e entendendo que dali não vem recompensa nenhuma. E você deixa de usar o digital. E também em casos que você não precisa. Tem muita gente que, cara, eu não preciso da recompensa que o digital vai me dar, porque eu já estou satisfeito o suficiente, já tenho recompensa suficiente, para mim ele não é necessário. Agora, se eu preciso crescer o meu negócio, se eu preciso me posicionar, se eu preciso aumentar a percepção de autoridade, se eu preciso criar um novo canal de aquisição de clientes, e eu não uso o digital, é porque eu ainda não entendi como usar esse mecanismo para ter recompensas. E também é algo que não é imediato. Nós temos que entender que nós estamos falando do digital e para você conseguir atingir um determinado resultado, demanda tempo. Esse é o ponto. Quem quer crescer nas redes sociais precisa de duas coisas: frequência e consistência. Frequência, publicar todos os dias. Todos os dias. E consistência, pelo maior tempo possível. De nada adianta você publicar todos os dias por uma semana e parar. E de nada adianta você publicar uma vez por semana por 10 anos. Você precisa ter frequência e consistência. E eu garanto que se você fizer uma publicação por dia durante pelo menos um ano, o resultado virá. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é mais ou menos a seguinte: Grazi, se eu permitisse que você jogasse na Mega Sena todos os dias de graça, você jogaria? Jogaria? É provável que sim. Porque você pensaria, cara, eu posso nunca ganhar, mas já que é de graça, o que me custa? Né? Vamos jogar. Não tenho nada a perder. Vai que eu ganho. Pois é. Publicar nas redes sociais é a mesma coisa. Você tem a oportunidade de todos os dias jogar na Mega Sena quando você posta um Reels. E é de graça. Pode ser que nunca dê em nada. Mas se você acertar a mão num Reels e esse Reels tiver milhões de visualizações, pronto. Bilhete premiado. Você atingiu o bilhete premiado. Então, a desculpa que as pessoas usam para não publicar é porque elas não vêem recompensa. Elas não enxergam o resultado. Agora, uma vez que você começar a ter resultado a partir das suas publicações, a sua chave vai virar de um jeito que, se você passar um dia sem postar, você vai se sentir mal. Porque você sabe que a partir dali tem recompensa, tem resultado. Você vende a partir do teu posicionamento. Porque, gente, rede social é vitrine. Se eu chegar para uma loja do comércio e falar para ela assim, ó, faz o seguinte, amanhã deixa a tua vitrine vazia. Coloca nada. Deixa só o vidro lá. Sabe o que essa pessoa vai me dizer? Você tá louco? Você tá maluco? Eu vou perder um dia de faturamento se eu fizer isso. Meu faturamento vai cair. A oportunidade de expor o meu produto? Quem vai pagar esse prejuízo? Não.
Amanhã eu vou fazer uma vitrine melhor do que a vitrine que eu fiz hoje. Rede social é igual. Quando você passa um dia sem publicar, é como se você fosse um comércio um dia inteiro com a vitrine vazia. E as pessoas passando na frente. E aí você não vende, não cresce, não ganha seguidores e não sabe por quê. Grazi, nos últimos 50 dias, eu passei de 16 mil para 237 mil seguidores. 0 investimento em tráfego. É verdade. E isso realmente é uma consequência da constância e da tua persistência. E aí talvez alguém pode dizer, mas também deu sorte. Acertou ali um conteúdo. Algo do tipo. Mas não sabem que são, 1 ano e 10 meses publicando todos os dias. Todos os dias, criando conteúdo de valor, não é conteúdozinho raso, conteúdo de valor todo dia. Com dicas, com estratégias, com conhecimento, com estudos científicos, com experimentos sociais. Publicados ali para ajudar as pessoas a desenvolver a comunicação. Contribuindo no desenvolvimento. E quanto mais você publica, mais o Instagram, porque você tem que jogar o jogo do Instagram. O que o Instagram precisa, Grazi, para sobreviver? Visualização. Se ele precisa de visualização, o que dá visualização? Postagem. Postagem. Se todos os usuários do Instagram decidirem hoje, todos os usuários, não publicar nada, quando você abrir o teu Instagram vai ter o que lá dentro? Nada. Nada. E se isso perdurar por mais um dia, e por mais um dia, e por mais um dia? Logo você vai desinstalar o aplicativo, porque ele não vai mais ter propósito. Então o Instagram precisa dos criadores de conteúdo. E se tiver 1 ou 2 pessoas que estiverem fazendo esse trabalho, é esse conteúdo que eles vão estar entregando. Ponto. Quanto mais conteúdo você produz, mais aliado da rede social você se torna. O Instagram entende, esse perfil aqui é meu aliado. Porque ele está entregando matéria-prima que eu preciso. Esse outro aqui é só consumidor. Não posta nada. Então, quando ele postar, eu não vou entregar muito. Ele não me ajuda. Agora, esse aqui que está 1 ano publicando a fio, cara, esse cara aqui eu vou dar uma força para ele. E aí ele começa a entregar os teus conteúdos ainda mais para te valorizar. E é aí que tá a questão. Porque agora eu vou entrar num assunto que às vezes as pessoas acabam desistindo. Justamente, eu vou lá, eu tô fazendo um conteúdo de muito valor, mas não tá entregando. Só que esquecem da consistência. E aí vê muitos conteúdos rasos, bobeiras, sendo entregues com muito mais volume. E aí ficam nessa comparação, né? Mas o meu conteúdo ou o conteúdo do outro. Mas tá aí a tal da constância, a entrega que o Instagram precisa. E usar o Instagram de forma estratégica, pessoal. Como assim? Você pode ter os vídeos virais, pode, que é aquele vídeo divertido, talvez com uma pitada de humor ou com algum gancho, um vídeo curtinho, pode. Esse vídeo vai trazer bastante seguidor, vai. Só que quando o seguidor aterrissar no seu perfil, o que ele vai encontrar lá? Não pense em ter seguidor por ter seguidor apenas. Porque isso é uma métrica de vaidade. O grande jogo do Instagram é transformar o seguidor em cliente. Porque se o teu produto transforma vidas, só vai fazer sentido o teu processo de exposição e de posicionamento se esse cliente tiver a vida transformada. Se essa pessoa tiver a vida transformada por você. E como é que ela tem a vida transformada por você? Passando pelo teu método, pelo teu produto, pelo teu serviço. Se tornando teu cliente. Senão não faz sentido. É só um seguidor. Então, quando você tem o vídeo viral, a pessoa chega pelo vídeo viral, ela cai de paraquedas no teu perfil, aí ela vê os vídeos profundos. Ela vê os vídeos com conteúdo, com dicas valiosas, com estratégias pontuais e positivas, práticas, aplicação para o dia a dia. Aí ela olha e fala, essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa tem profundidade, essa pessoa vale a pena. E ela se torna não um seguidor, ela se torna um fã. A gente estava falando sobre a importância de se posicionar enquanto autoridade. E as pessoas que buscam esse conhecimento, elas estão num momento de exposição.
Isso é o que a gente mais Faz todo sentido. mais visualiza. E qual é a melhor forma dessas pessoas que estão buscando essa apresentação e, de repente, elas vão ministrar uma palestra, um workshop ou até mesmo uma reunião dentro da sua empresa? Qual é a melhor forma que elas começam essa apresentação? Tem algum truque, uma dica? Essa pergunta é muito recorrente. Qual a forma, ou a melhor forma de começar uma apresentação? Anota aí as 3 melhores formas de você iniciar uma apresentação e uma forma que você jamais deve usar. A primeira é fazendo uma pergunta reflexiva poderosa. Se você tivesse a certeza que hoje será o último dia que você verá o seu pai, o que você diria para ele? A segunda forma de iniciar uma apresentação é trazendo um dado chocante, uma informação que ninguém espera. Senhores, se nada mudar, em 100 anos a população do Japão irá sumir do planeta Terra. E aí você discorre algo a partir dessa breve introdução. E a terceira forma de iniciar uma palestra é contando uma breve história. Certo dia, em determinada ocasião, eu me vi... E assim você discorre brevemente pro tema que você deseja utilizar. E o que você jamais deve fazer no início da sua apresentação? Ai, quer ver que lá vem? É aquilo que a maioria das pessoas fazem. Qual é? O que a gente nunca deve fazer? Bom dia, pessoal! Tá fraco. Pode ser melhor esse bom dia, hein? Vamos lá, mais energia. Bom dia! Por favor, não faça isso. Por quê? Porque o objetivo da sua apresentação, em especial no início, você tem 3 segundos para extrair um julgamento. 3 a 7 segundos para extrair um julgamento inicial. Uma primeira impressão que o público fará de você. E essa primeira impressão, ela tende a perdurar durante toda a apresentação. Então, se você não for capaz de extrair uma boa primeira impressão, você terá dificuldades em reter a atenção do público e provocar uma boa... e extrair do público um bom sentimento, uma boa percepção a teu respeito. Então, se você chega, bom dia, boa tarde... A pessoa tende a pensar, poxa, mais do mesmo, mais um de novo, isso, clichêzão pra caramba. Pronto. Tá começando. Você não é diferente, você é o mesmo, é mais do mesmo. E quando você chega e faz uma pergunta reflexiva, uma pergunta impactante, a pessoa olha e fala assim, opa, peraí. Que é esse cara? Nossa, que pergunta, hein? Pô, nunca tinha pensado nisso. Pronto, ela já te vê um ar diferente e você tende a ter mais sucesso durante sua apresentação. E existe algum modelo que você possa estar nos passando com um começo, meio e fim dessas apresentações? O começo da apresentação deve quebrar padrão. O objetivo aqui é que a pessoa pare tudo que ela está fazendo, olhe para você e pense, quem que é essa pessoa? Interessante. Que diferente, vou ouvir o que ela tem para dizer. E você pode fazer isso provocando uma reflexão profunda, trazendo talvez um pouco uma pitada de bom humor, para fazer com que as pessoas se conectem com você nos primeiros segundos. No meio da sua apresentação, você deve fazer uso da lógica, para que a pessoa tenha a seguinte reação. Faz sentido. Verdade, tem razão. E o fim da sua apresentação, ele deve ser inspirador, para que a pessoa saia da sua palestra motivada a fazer algo diferente por conta do que você trouxe. Então você pode terminar, por exemplo, com alguma frase de impacto ou com alguma moral da história que provoque movimento nas pessoas após a palestra. Interessante. E tem uma coisa que eu sempre fico me perguntando, como é que as pessoas o que elas fazem para manter esse público engajado? Porque tem aqueles momentos que as pessoas acabam se dispersando, e isso, eu te confesso que quando eu estou na plateia e eu vejo eu fico pensando, nossa, deve ser muito difícil fazer com que as pessoas elas ficam
fixadas em você, engajadas, prestando atenção de fato no conteúdo que está sendo ministrado. Tem alguma técnica, tem alguma maneira que você dá como dica para as pessoas? Isso é o que diferencia os oradores comuns dos oradores magníficos. É saber usar a neurociência a seu favor. O orador magnífico, ele sabe que ele precisa produzir no público 3 elementos químicos fundamentais. E ele deve evitar a todo custo a produção de 1. Quais são os 3 necessários? A serotonina, a ocitocina e a dopamina. Eu consigo produzir essas 3 substâncias químicas contando histórias. A dopamina, através da curiosidade. Quando um palestrante diz para você, olha, tem uma coisa que até no fim da palestra você vai saber. Ao final você vai ver que tudo vai fazer sentido e você vai entender por quê. Isso começa a despertar uma certa curiosidade e você quer saber o fim da história, produz dopamina. A ocitocina é produzida através da vulnerabilidade. Quando você compartilha uma dor sua. Quando você fala de um momento em que você esteve no fundo do poço. Uma história trágica, difícil. Um momento de superação. Produz ocitocina. E a serotonina você produz contando histórias divertidas. Fazendo as pessoas rirem. Sorrirem. E aí produz a serotonina. Ao longo da sua palestra, você deve flutuar entre essas 3 coisas. A curiosidade, a vulnerabilidade, a reflexão e o bom humor. E o que você deve evitar a todo custo é a produção do cortisol. E o cortisol é produzido quando você provoca algum tipo de irritabilidade na plateia. Com vícios de linguagem, por exemplo. Um sotaque muito forte. Um problema de dicção aparente. Uma história prolixa, mal contada, muito enrolada. Pouco uso do gestual. Tom de voz monótono. Faz com que a pessoa comece a se irritar, ela fique desconfortável ali naquele ambiente. E dependendo do tamanho da produção de cortisol, ela entra no estado de luta ou fuga. E aí, quando ela entra nesse estado, ela tende ou a te odiar, ou a querer sair dali e fazer outra coisa. Você sempre fala que não necessariamente quem fala bem sabe se comunicar. Como é que você conseguiria explicar isso para nós? A gente precisa entender que comunicação não é sobre o que se diz. Comunicação é sobre o que se entende. E falar bem vai muito além das palavras. Tem um cara chamado Will Stephen. Ele fez uma palestra no TED. Uma palestra de 5 minutos. Tem milhões de visualizações. O título da palestra é Como parecer inteligente em uma apresentação. E é interessante porque nessa apresentação ele não fala nada com nada. Nenhuma informação relevante, tudo desconectado. E ele faz isso intencionalmente. Porque o objetivo dele é provar que mesmo falando nada com nada, ele é capaz de manter a plateia engajada. E se você vê o vídeo dele, as pessoas ficam extremamente conectadas a ele do início ao fim. As pessoas dão risada, as pessoas se divertem com ele no palco. Ainda que ele não fale nada com nada. Ainda que não seja produtiva a palestra. Pela forma como ele trouxe. Se você vê a palestra dele com o volume desativado, você terá a impressão de que é uma palestra extraordinária. Incrível. Pela capacidade de uso da expressão corporal, da expressão facial, do gestual. A forma como ele domina o espaço do palco. Cria rapport com o público. Então esse é o grande diferencial de quem sabe se comunicar bem para quem apenas
fala bem. É usar todos os recursos comunicativos a seu favor. E utilizando esse vídeo, o que tu diria que não poderia faltar em hipótese alguma numa apresentação? Pra sair assim, ó, uau, eu fiz a apresentação. Que não pode faltar em uma apresentação, eu penso que é negligenciar algum estilo de aprendizagem. Eu vou explicar. Nós temos 3 estilos de aprendizagem distintos: visual, auditivo e sinestésico. Guilherme, como é que eu descubro qual é o meu estilo de aprendizagem? Fácil. Imagine que você saiu de férias e você foi para uma ilha paradisíaca. Chegou no hotel, a atendente olha para você e diz: moço, nós temos apenas 3 quartos disponíveis. O primeiro tem uma vista maravilhosa, mas é barulhento e é desconfortável. O segundo não tem vista, mas é super silencioso, só que também é desconfortável. O terceiro não tem vista, é barulhento, mas o conforto, a roupa de cama é algodão egípcio. Qual você escolhe? Eu fico na dúvida. Entre o silêncio e o conforto. Pois é, eu já escolheria a vista. Isso diz muito sobre o teu estilo de aprendizagem, sobre qual canal é mais poderoso para você. No meu caso, visual. No seu caso, você está ali entre o auditivo e o sinestésico. Se eu crio uma apresentação que eu valorizo demais o aspecto visual e negligencio o aspecto auditivo e sinestésico, eu estou abrindo mão das pessoas que são auditivas e sinestésicas. Perfeito. Então, o que não pode faltar na sua apresentação de maneira nenhuma? Elementos para conversar com estes 3 estilos de aprendizagem, com as pessoas visuais, as auditivas e as sinestésicas. Como é possível fazer isso? Para conversar com o visual, slides coloridos. Não abra mão de fazer slides coloridos. Estímulos visuais. Você pode passar vídeos, filmes, pequenos trechos de filmes na sua apresentação, estímulo visual. Você pode ter uma luz diferente, uma luz azul, uma luz laranja no ambiente, estímulo visual. Como é que eu converso com os auditivos? Não abra mão de usar microfone. Sempre que possível, use microfone, porque isso é um recurso que conversa com o canal auditivo. Outra coisa, peça para as pessoas ler trechos dos slides. Você pode chegar para a plateia e falar assim: pessoal, vamos ler todo mundo junto aqui essa frase. Você coloca a frase no slide, fala 3, 2, 1 e todo mundo lê junto. Canal auditivo. E como eu me conecto com os sinestésicos? Dinâmicas. Pede para o pessoal levantar, pede para o pessoal interagir entre si, toque nas pessoas de maneira muito genuína e educada. Mas isso abre o canal sinestésico a teu favor. Bom, se você tiver essa capacidade, você consegue trazer todo mundo para perto. Todos os públicos. Exatamente. E tu tens alguma técnica de ouro? Aquela técnica assim, aquele macetezinho que, claro, que tu possa estar contribuindo aqui conosco? Tem uma técnica de ouro dos grandes oradores que pouca gente fala. Muito se fala em gestual, muito se fala em tom de voz, muito se fala em postura, vestimenta, mas quase ninguém fala dessa técnica que é usada por todos os grandes oradores. Qual é? O poder das pausas. Saber utilizar o silêncio a seu favor é o que diferencia um orador extraordinário de um orador ordinário. A pausa, ela demonstra autocontrole, autoconfiança, segurança, presença. E quando você se mostra alguém autoconfiante, controlado, seguro, você transmite valor, você transmite autoridade, você transmite credibilidade. A pausa
ela é um recurso que traz respiro para o público. Quando você dá uma pausa de 2, 3 segundos estrategicamente na sua fala, você permite à audiência digerir o conteúdo. E você ainda tem o benefício de poder refletir mais sobre o que está se dizendo. Então por que as pessoas não usam a pausa se ela é tão poderosa? Porque por algum motivo você entende que se você deixar um espaço de 2, 3 segundos entre uma palavra ou outra, você vai passar a impressão de que você esqueceu o texto, de que você não domina o assunto, de que você se perdeu na fala. E aí você acelera a sua fala e emenda uma palavra em cima da outra. E sabe o que você faz para conectar uma palavra a outra? Vício de linguagem. Então, é que, Quando você aprender a usar o poder das pausas, eu aposto que 90% dos teus vícios de linguagem irão sumir. Faz um teste. Os próximos áudios que você mandar, utilize o poder das pausas. Uma dica de ouro, quem não ouviu, vai lá no YouTube, no Spotify e não deixa de escutar essa dica preciosíssima. Acho tão bonito quando você fala Guilherme Almeida Reginato. Geralmente eu falo isso só quando eu tô brava, né? Não. Mas é que aqui é uma coisa profissional, é algo que exige o nome completo, porque você está aqui como nosso especialista. E para nós é um prazer poder usar esse espaço. A gente tem uma rádio com tanta audiência na nossa região para poder compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Que é um conhecimento que eu considero a habilidade da nova era. Da nova era. É a habilidade do momento. E como você... Eu acho maravilhoso, porque o Guilherme, no início da carreira dele, antes de iniciar a carreira como comunicador oficial, como mentor nessa área, ele sempre ficava pensando, nossa, mas ninguém quer saber se comunicar. Verdade. Olha a diferença. E hoje a percepção que nós temos é que as pessoas, mais do que nunca, estão buscando melhorar a sua comunicação. Isso que você falou é muito importante, porque de fato eu tinha essa mentalidade, uns 5 anos atrás, eu pensava, por que alguém vai querer se desenvolver em comunicação e oratória se é só falar? Né? Eu não tinha a percepção do quanto realmente isso era uma dificuldade, uma dor de tantas pessoas. E o quanto hoje eu enxergo a importância do desenvolvimento dessa habilidade. Porque antes do advento das redes sociais, a gente não tinha por que melhorar a comunicação e oratória, porque o alcance da nossa voz, ele era muito pequeno, ele era restrito à nossa comunidade, né? Ao nosso ciclo de amizades, a nossa família, trabalho. Para que a minha voz fosse mais longe, eu tinha que contratar uma rádio, uma televisão, um jornal. Ou fazer palestras, treinamentos. Exato. Ou levar isso como uma profissão. Né? Hoje não. Hoje, com a rede social, o seu alcance, ele chega no mundo inteiro. Então, as pessoas estão percebendo isso, que quem não está desenvolvendo a sua habilidade de comunicação, está realmente ficando para trás por conta disso. As próprias empresas estão exigindo, porque cada vez mais o mundo está globalizado. Então, ou você aprende a conversar com pessoas fora da tua bolha, e para isso você precisa se comunicar bem, ou você vai permanecer na tua bolha. Na tua bolha. E na tua opinião, qual é o maior vilão da comunicação? Sem dúvida, o maior vilão da comunicação é o orgulho. Não só da comunicação? Sem dúvida. Mas vamos nos ater à comunicação. Veja, a maioria dos problemas de comunicação acontecem por orgulho. E o orgulho, ele não é só a prepotência, a arrogância. O orgulho é todo e qualquer comportamento que você tem para proteger ou afagar o teu ego. Então, alguém falou mal de você, você vai lá tirar satisfação. Isso é orgulho. Não, Guilherme, isso é uma questão de honra. Não, isso é uma questão de orgulho. Por quê? Porque você sentiu o teu ego ferido. Então, para defender, para proteger o teu ego, você vai lá e
vai tirar satisfação, ou até mesmo parte para uma agressão. E a sua justificativa é que é honra, mas é orgulho. E quando você só enaltece a si mesmo, não, porque eu isso, porque eu aquilo, eu fiz isso, porque eu viajei para tal lugar, porque eu... Isso também é orgulho. Verdade. Você tá afagando o teu ego, inflando o teu ego. Todo e qualquer comportamento, para pensar aí, que você tem para proteger, para defender ou para afagar e inflar o teu ego, é orgulho. E isso é externado diretamente na comunicação. Então aquela pessoa que é chata, só fala dela, e não sei o que, só se exibindo o tempo todo, e ela é melhor que todo mundo. Orgulho. Se ela trabalhasse a humildade dela, ela melhoraria a capacidade comunicativa dela. Aquela pessoa que é grosseira, que é impositiva, que acaba afastando as pessoas, tamanha a grosseria. Amedrontando. Orgulho. E aí prejudica a comunicação. Quando você, Grazi, mesmo sem ter entendido uma instrução, você não pergunta, isso é orgulho. Porque exigiria de você humildade para olhar para a pessoa e falar assim, não entendi. Você pode me explicar melhor? É que isso eu não sei fazer. Se você puder me ajudar. Só que internamente eu penso, se eu falar isso, o que ele vai pensar? Ele vai achar que eu sou burro? Ele vai achar que eu não entendi nada, que eu tenho dificuldade de entender as coisas? Então, para proteger o meu ego, eu não pergunto. Isso é orgulho. E aí, por não perguntar, eu vou lá executar e executo tudo errado. E aí dá retrabalho, dá prejuízo, dá problema na empresa, baita de um ruído de comunicação, por orgulho. E a pessoa que não se expõe? Provável que também tem orgulho aí. Por quê? Orgulho, ele é uma manifestação da fragilidade de identidade. Se eu não sei quem eu sou, se eu ainda não estou seguro de mim, a partir do momento que eu me expor, as pessoas vão me julgar. Como eu não sei quem eu sou, o julgamento que o outro fizer a meu respeito, eu vou absorver como verdade. E vai que é um julgamento ruim. Então, para proteger o meu ego, eu não me exponho. Orgulho. Ou tem que estar perfeita para se expor. Ou se expor. Da mesma forma. Orgulho. É a mesma questão. Porque se ela sabe quem ela é, não tem problema ela errar. Não tem problema ela se expor e ser julgada. Porque ela sabe quem ela tá com a identidade dela fortalecida. E ela tem humildade suficiente para, ainda que receba críticas, ainda que erre, aprender com os erros. Olhar para aquilo com amor. Olhar para aquilo com um olhar de aprendizado. Só que para isso você precisa de humildade. Por que o orgulho, ainda reforçando ele como vilão da comunicação? Muitas pessoas não procuram ajuda para se desenvolver nessa área porque pensam que já sabem tudo, que não precisam. Eu já me comunico bem. Isso é bobagem, eu não preciso disso. Orgulho. Vilão da comunicação. Aí não se desenvolve, não melhora. Existem tantos recursos comunicativos, você teria que fazer uma faculdade para saber se comunicar bem de verdade. Que tudo acaba no orgulho. E nunca estudou nada e quer achar que se comunica bem, você entende? Isso é muita prepotência. É muita pretensão. É verdade. E Gui, você tem feito um trabalho muito, muito bom também de forma empresarial, nas empresas. Me fala um pouquinho mais, vamos esclarecer isso para o público, para aquelas pessoas que não sabem que você também desenvolve essa habilidade da comunicação e algumas outras na linha do desenvolvimento dentro das empresas. Hoje, 9 em cada 10 demissões acontecem por questões emocionais e comportamentais. Não é por questão técnica. Não é que a pessoa não sabe o que tem que ser feito. Não é que ela não tem aptidão para o cargo. É que ela tem um comportamento que é inadequado com a cultura da empresa ou com os princípios e valores da empresa. Isso faz com que ela acabe sendo demitida. E os aspectos emocionais,
interferem na produtividade dela. O que são aspectos emocionais? Vou dar alguns exemplos. Otimismo é uma competência emocional. Foco é uma competência emocional. Trabalho em equipe, servidão, integridade. Não são competências técnicas. São competências emocionais. Autorresponsabilidade. Responsabilidade, comprometimento. Comprometimento. Só que aí as pessoas são o quê? Vítimas, descomprometidas, desengajadas, pessimistas, reclamonas. Isso é emocional. A gente faz um trabalho profundo para virar essa chave. Então a gente leva para dentro das empresas o conceito de autorresponsabilidade. A gente leva para dentro das empresas a inteligência emocional. Pelo menos um inicial, para que as pessoas comecem a entender o que é isso e se desenvolver nisso. Porque, infelizmente, o nosso sistema educacional não oferece isso para as pessoas. A pessoa está com 30 anos de idade, ela nunca ouviu falar em inteligência emocional na vida dela. Ela nem sabe o que é isso, ela simplesmente vive no piloto automático. Ela nem sabe o quanto as emoções interferem no comportamento e nos hábitos dela. Até porque ela tá engolida por essas emoções que vai ocasionando distrações nela o dia inteiro. E que impede ela de olhar para esse ponto que é tão importante, que é a gestão das emoções. Então a gente trabalha o orgulho dentro das empresas, favorecendo o ganho de humildade, de vulnerabilidade, a postura de líder, de herói, para conduzir a sua própria vida, a sua própria jornada. Tudo isso resulta em quê? Maior engajamento das pessoas, mudança emocional, mudança comportamental, parar de reclamar, parar de se vitimizar, parar de culpar os outros e começar a assumir as próprias responsabilidades, começar a ter mais maturidade profissional. O que a gente traz é maturidade profissional para as pessoas dentro do universo corporativo. O que a empresa ganha com isso? Tudo. Colaboradores mais engajados, um turnover menor, ganha produtividade, menos ruídos de comunicação, menos retrabalho, celeridade no processo produtivo. É porque menos trabalho, quando a gente fala em contratação, talvez seja uma das maiores dores de quem faz esse trabalho, é a pessoa, você vai lá, você faz a entrevista, você contrata e você vê que ela tem sérios problemas e logo ela tem que ser demitida. Isso dá um trabalho enorme. E às vezes é uma pessoa maravilhosa, só que ela tem problemas emocionais. Pessoa, mas em relacionamento tem problema. E a gente desenvolve exatamente isso, os relacionamentos interpessoais. A gente fala muito de perfis comportamentais para que eles possam se entender, se conhecer melhor. Entender que não é que o cara lá é grosseiro, é porque o cara é dominante. Não é que o outro lá é falador, é tagarela, é bagunceiro, é porque é o influente. Não é que o outro lá é cri-cri, é chato, é metódico, é porque é o conforme. Não é que o outro lá é meio lerdo, meio devagar, meio desatento, é porque ele é estável. E aí a gente consegue extrair as potencialidades de cada perfil comportamental. Dentro do treinamento que a gente aplica lá, que é o Conexões Humanas Poderosas, por exemplo. Então, hoje a gente tem 5 treinamentos, são workshops pontuais, de aplicação prática na empresa. Essa aplicação ela é meio período, e cada workshop ele atinge um tema, ele desenvolve um tema específico. Então tem workshop de comunicação, tem workshop de inteligência emocional e comportamento, tem workshop de relacionamento interpessoal, tudo isso para transformar mentes, impulsionar resultados. E para quem está ouvindo que tem interesse em contratar um dos treinamentos, Gui? Bom, pode acessar a minha própria rede social, o @gui.reginato no Instagram, ou pode acessar a rede da nossa empresa, que é o @Instituto Neuromais. Instituto Neuromais. Pode mandar um direct pra gente lá, nós vamos fazer questão de visitar você sem compromisso nenhum, e eu mesmo faço a aplicação do treinamento in company na empresa. Já atendemos centenas de empresas aqui na região nesse curto período de tempo. A gente já ultrapassou aí a marca de mais de 100 treinamentos ministrados, o que para nós nos orgulha muito, e milhares de pessoas impactadas. Grandes empresas da região. Se você tem interesse, estamos à disposição. E o retorno que é tão satisfatório. É fantástico, é fantástico. E às vezes a gente pensa, esse público aqui é um público que tem
menor conhecimento, teve pouca oportunidade de instrução escolar. Então, para esse público vai ser um desafio muito grande. E às vezes é esse público que mais dá retorno. Eles só estavam precisando disso, de atenção, de alguém que olhasse para eles e trouxesse um conhecimento que eles nunca tiveram a oportunidade de acessar. E até porque agora tem uma norma que foi implantada justamente olhando para essa questão das pessoas, olhar para as pessoas. É a NR1. A NR1. Exatamente. Então, é obrigatório hoje. Obrigatório. Desenvolvimento emocional. Porque sentiram a necessidade e a importância que se tem de olhar para pessoas, não só questão técnica. Bom, nosso tempo terminou e hoje nós encerramos por aqui. Foi uma satisfação poder te entrevistar. Você que geralmente está entrevistando as pessoas e poder ter o teu tema para contribuir é fundamental para nós também. Foi um privilégio, meu amor, ficar aqui diante de você, olhando para você, vendo seus olhos brilhando e os meus aqui também. Muito obrigado por essa oportunidade. Você conduziu com maestria esse programa. Parabéns. Adoro um desafio. Gente, muito obrigada. Esperamos vocês no nosso próximo programa. E Guilherme, tem aí alguma coisa para estar? Só agradecer a audiência. Espero poder ter contribuído com dicas práticas, aplicação para o dia a dia, para melhorar a sua comunicação e oratória. Se quiser saber mais, @gui.reginato. Nós temos mentorias, treinamentos, workshops para desenvolver você da melhor forma possível. Maravilha. Então, até mais.